Olá, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos à nossa revisão da primeira etapa. Eu sou o professor Davidson e a gente trabalha agora com a segunda parte da nossa aula sobre organização do espaço mundial. Nós temos um grupo de exercícios para poder comentar e esses exercícios são bastante simples. Só que os exercícios que foram escolhidos aqui, eles trabalham com uma multiplicidade de termos, de definições e de situações que nos ajudam a entender bastante bem as questões que envolvem a antiga e a nova ordem mundial. O foco dessa nossa revisão foi a ideia de desenvolvimento, que a gente discutiu ainda na aula passada, e mostramos, que existem diferentes concepções de desenvolvimento ao longo da história, e mesmo atualmente, na divisão e organização dos países no globo. Essa é uma situação bem complexa, porque muitas vezes se refere a um determinado país como sendo desenvolvido, rico, e, no entanto, no que diz respeito à qualidade social, à situação interna da sua população, à sua capacidade de consumo, enfim, o acesso àquelas condições básicas de qualidade de vida, muitas vezes é comprometida nesse país. Um exemplo clássico que a gente tem é o Brasil, que é um dos países mais ricos do mundo, já se situou aí na 8ª posição no ranking mundial de riqueza, mas que apresenta um problema crônico em diversas regiões internas, com problemas seríssimos de acesso da população à qualidade de vida. Faltam uma enormidade de recursos e, principalmente, de infraestrutura para atender às necessidades mais básicas de populações colocadas em centros mais distantes do Sudeste, das grandes capitais do Nordeste e outras áreas de maior desenvolvimento. Então, a ideia de desenvolvimento aqui, ela tem que ser discutida, mas levando-se em consideração o que se busca realmente analisar. Se é uma qualidade populacional ou se é pura e simplesmente uma questão de produção econômica. Bom, o nosso primeiro exercício é um exercício muito antigo, é um vovô dos exercícios de subdesenvolvimento. Ele foi elaborado ainda na década de 90, e trata de algumas questões que a gente também frisou bastante na nossa primeira aula. Então vamos lá, ele é muito simplinho. A respeito do subdesenvolvimento, é correto afirmar que, o item A está falando que o subdesenvolvimento é uma situação socioeconômica caracterizada por dependência econômica e grandes desigualdades sociais. De imediato, é a resposta. A dependência econômica aí colocada é uma dependência de investimentos, uma dependência ou uma carência muito grande de recursos para que se criem infraestrutura e permita a produção econômica em maior escala. Em geral, os países subdesenvolvidos têm uma carência enorme de infraestruturas. Essas infraestruturas associadas ao setor de energia, de transporte, sistema portuário, aeroportuário, sistema produtivo geral e de funcionamento de grandes empresas prestadoras de serviços. O resultado é que essa dependência econômica ela foi criada principalmente pela própria condição econômica do país, que ao longo do tempo não gerou recursos que pudessem dar aos governos a possibilidade de investimentos maiores. É como se a gente tivesse a seguinte situação. A economia interna, fraca, debilitada, não gera impostos que sejam compatíveis com as necessidades governamentais para providenciar esses investimentos em infraestrutura. Então, como o governo arrecada pouco e, em geral, gasta muito e muito mal, esses recursos sempre faltam para serem aplicados em áreas que são estratégicas. O setor, por exemplo, de energia é um dos principais, de telecomunicações também. Mas outros setores ligados também com as condições sociais também sofrem com relação a essa falta de recurso. Sempre faltam recursos para a educação, para a saúde, para programas de moradia, para programas de capacitação dos trabalhadores. Então a dependência econômica que a gente está falando é uma dependência que, na verdade, é crônica,
Porque se o governo não investe nessas obras sociais e nem cria infraestrutura, o país continua pobre, atrelado a uma produção econômica fraca e não tem condições de gerar uma economia capaz de dar ao governo os impostos necessários para fazer os investimentos. Correto? O segundo item dessa alternativa, grandes desigualdades sociais, é fruto disso também. Porque se uma parte dos trabalhadores não tem condições de receber salários maiores, também não tem condições de satisfazer necessidades básicas. Entre as necessidades básicas, nós temos aquelas que são as mais importantes na caracterização do IDH. A saúde, que geralmente é muito parca, debilitada. A educação, que normalmente nesses países é a pior possível. Faltam, ingredientes capazes de fazer com que a massa populacional tenha possibilidade de crescer. E nós não estamos falando de fermento, não. Nós estamos falando realmente de escolas, de laboratórios, de bibliotecas, de salas de pesquisa e, principalmente, de condições adequadas para que as crianças tenham uma boa educação. O resultado final, então, é que essas grandes desigualdades sociais, elas surgem também como uma decorrência da pobreza que assola esses países. A letra A, então, ela encerra, na verdade, uma grande quantidade de contextos ligados ao subdesenvolvimento, apesar da simplicidade dela. No seu caderno, você tem escrito o que nós chamamos de ciclo do subdesenvolvimento, que a gente começa com aquela má distribuição de recursos, que é histórica, que gera uma concentração de renda, que leva a maior parte das famílias a terem dificuldades para satisfazer as suas necessidades mais básicas, que compromete a qualidade da mão de obra no mercado de trabalho, que leva aos baixos salários, que leva a um poder de compra reduzido, que por sua vez vai fazer com que os empresários arrecadem pouco e tenham pouca possibilidade de pagamento de impostos, que leva o governo nesses países a ser um governo deficitário e que no final das contas alimenta novamente a má distribuição de renda. É um ciclo. E é um ciclo muito lógico, ele se repete historicamente. Quebrar esse ciclo é uma das situações mais complicadas do mundo. E praticamente todos os países que conseguiram fazer isso foram países que investiram em um ingrediente: educação. As demais alternativas aí colocadas realmente não fazem sentido. Veja, antes de serem países desenvolvidos, Inglaterra, França, Bélgica e Alemanha passaram pelo subdesenvolvimento. Nós acabamos de discutir isso ainda na aula passada. Não existe a ideia de um crescente do país que se transforma de subdesenvolvido em desenvolvido ao longo dos anos. Haja visto que, se hoje nós temos um nível de riqueza consideravelmente grande, bem maior que a dos Estados Unidos na década de 1950, os Estados Unidos têm um nível de riqueza que é infinitamente maior do que aquele que nós conseguimos alcançar depois dessas décadas todas. Então, nós continuamos subdesenvolvidos perante aquela situação de riqueza que caracteriza um país como os Estados Unidos. O item C denota claramente que essa pesquisa, que essa análise, que esse tipo de, de fundamentação do subdesenvolvimento é aquele que está vinculado a uma organização do espaço mundial. Veja, neste final do século, e aqui se refere à década de 1990, a principal contradição da ordem mundial é o conflito leste-oeste. Não, vocês já viram que o conflito leste-oeste está associando a ideia da Guerra Fria, a ideia do capitalismo, do polo norte-americano, da potência Estados Unidos da América, versus a potência União Soviética, o polo comunista, o polo socialista. Então o item C está completamente falso. E o item D: as disparidades socioeconômicas entre os países surgem com as grandes navegações, daí se formando os países subdesenvolvidos. Não, porque pelo menos até o início do século XIX o que se tinha no mundo, em boa parte, era aquela relação muito vinculada ainda ao pacto colonial. Essa situação fazia com que os territórios de além-mar fossem considerados até mesmo como pertencentes
ao território do Império. O Brasil, na verdade, era uma terra portuguesa até o início do século XIX. Os indivíduos que moravam aqui se consideravam portugueses. A ideia de desenvolvimento e subdesenvolvimento nem aplicava-se a essa condição, que naquela época, de forma econômica, não estava evidenciada, tal como aconteceu no início do século XX. Uma outra questão bastante interessante, que dá para a gente discutir bastante as características do subdesenvolvimento, é essa aí. Analise as informações abaixo. 1. Predomínio do setor primário nas atividades produtivas. O que é o setor primário? É o setor que, há muito tempo atrás, foi colocado como sendo o gerador das matérias-primas. Matérias-primas essas que vinham principalmente da pecuária, da agricultura, e até mesmo da mineração, mas depois houve uma modificação nesse entendimento. A gente vai falar que o setor primário, então, é aquele gerador de produtos agropecuários e silvestres de modo geral, da silvicultura. 2. Industrialização realizada por empresas estrangeiras. Essa é uma frase que fica um pouco solta. No caso do Brasil, por exemplo, e de alguns países da América Latina, a incorporação do mercado e a produção fabril, a produção ligada com grandes empresas, como a siderúrgica, como a metalúrgica, mecânica, tecelagem, isso aí, de modo geral, foi iniciativa, muitas vezes, de capitais dos próprios países. No Brasil isso aconteceu. 3. Balança comercial constantemente favorável. Isso não é característica de país subdesenvolvido. A balança favorável significa dizer que o país vende e arrecada divisas muito mais do que compra e gasta recursos. Embora isso também não seja muito correto para muitas das economias desenvolvidas do globo. 4. Dependência tanto econômica quanto tecnológica. Isso a gente acabou de discutir, né? E a gente viu que é realmente uma característica marcante do subdesenvolvimento. Então vamos lá. Das informações que podem ser colocadas para os países subdesenvolvidos, aqui dentro nós listaríamos a afirmação 1, predomínio do setor primário nas atividades produtivas. Isso, de modo geral, está muito ligado com os países da África, alguns da América Latina e uma boa parte dos países asiáticos. Industrialização realizada por empresas estrangeiras significa por tecnologias estrangeiras, aí sim estaria mais correto. A 2 também se aplicaria. A 3 nós vimos que é uma característica de país rico. E a 4 é de país pobre. 1, 2 e 4 seriam as alternativas. Letra D, portanto, seria a resposta desse exercício. Essa próxima questão é uma questão que já está também um pouco velhinha. Ela é do início desse século, né? Mas é uma questão que retrata bastante bem as características do cenário internacional, se a gente for considerar aquelas condições sob as quais o crescimento econômico tem sido feito nos últimos tempos, nas 2 últimas décadas. Vou ter que acelerar um pouquinho, então vamos lá. Em 1999, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento elaborou o Relatório do Desenvolvimento Humano, do qual foi extraído o trecho abaixo. Nos últimos anos da década de 90, o quinto da população mundial que vive nos países de renda mais elevada tinha 86% do PIB mundial, enquanto o quinto de menor renda apenas 1%. 82% das exportações mundiais, enquanto o quinto de menor renda tinha apenas 1%. 74% das linhas telefônicas mundiais, enquanto o quinto de menor renda apenas 1,5%. 93,3% das conexões com a internet, enquanto o quinto de menor renda apenas 0,2%. A distância da renda do quinto da população mundial que vive nos países mais pobres era de 30 para 1 em 1960. Passou para 60 para 1 em 1990 e chegou a 74 para 1 em 1997. Claramente a gente consegue enxergar então que existe aí uma concentração da renda, de recursos e da riqueza. A resposta para esse exercício, muito evidente e claramente, está colocada na opção D.
presente concentração de renda, recursos e riqueza.